Há 5 anos no outono, nosso protagonista saiu de casa porque sofria bullying na escola. Coitadinho. O protagonista perdeu toda a esperança e vivia sem rumo. Foi então que, um dia, enquanto olhava seu celular, foi teletransportado. Sim, do nada mesmo. E se encontrou com essa garota loira que o felicita, já que após avaliá-lo cuidadosamente, ela o selecionou para que possa reencarnar. Nossa, não esperava por isso. Algo que o prota reage, tipo, o quê? Reencarnar? Tá falando sério? Aparentemente, ele morreria naquele quarto. A waifu explica que nesse novo mundo a magia é tudo. É por isso que o prota vai receber grandes poderes para que possa viver confortavelmente. Então, a loira diz que espera que ele aproveite essa segunda chance de vida. Nosso protagonista não vai perder essa oportunidade, então aproveita para pedir algo. Ele pede uma vida boa e tranquila, já que como otaku vagabundo e gamer que é, gostaria de ver anime e jogar até dormir, sem se preocupar com mais nada além disso, já que ama esse estilo de vida. Depois de dizer isso, nosso protagonista reencarna, e pensa em usar os grandes poderes que mencionaram para viver na preguiça no mundo que seja. Ao abrir os olhos, ele percebe que é um bebê. Informam ao rei que nasceu um menino e que está saudável. O rei pergunta à sua esposa o que ela acha. Ela responde que é um príncipe lindo, e ao ver que leva o emblema real no peito esquerdo, o rei diz que sem dúvida é seu filho. Então a mãe fica tipo, claro, de quem mais seria? Nesse momento fazem um exame mágico em Haruto através de uma bola mágica. Quem segura a bola mágica se pergunta qual será seu nível de mana, e diz que a princesa e ele derrotaram o Senhor das Trevas, então tem certeza de que deveria ser nível 50 pelo menos. Porém, resulta que é só nível 2. Além disso, não possui nenhum elemento, e só pode usar magia protetiva. O rei se pergunta como isso é possível, então fica surpreso que tenha nascido um filho inútil da princesa de Stello e do rei Haren. Por isso, pensa que seus súditos ficarão indignados com tal situação. Sua esposa pensa exatamente igual, e ao ouvir isso, o prota não gosta nem um pouco. Neste momento, ambos os pais chegaram à mesma conclusão, que o príncipe Reinhardt morreu durante o parto. Então o prota fica tipo, pera, o quê? Vou morrer assim que reencarnar? Quem segura a bola de cristal pergunta se isso não parece demais, mas o rei ordena que levem o bebê para alguma floresta distante e o abandonem. Enquanto isso, a loira que reencarnou o prota estava observando tudo. Ela está muito angustiada, se perguntando o que fazer, já que diz a uma companheira que ao garoto que reencarnou deu muito poder, mas ninguém sabe, pois os dispositivos nesse mundo só mostram 2 dígitos. Além disso, esqueceu de dar um elemento, e quando sua companheira pergunta que nível deu, resulta que deu nível 1002. O prota totô abandonado na floresta tenta se mover, mas não consegue porque é um bebê. Sabe que está encrencado, mas lembrou que disseram que pode usar magia de proteção, então é um bom momento para testar. Graças à sua imaginação, nosso protagonista formou um cubo, e após conseguir, ele disse, quem imaginaria que é tão simples? O protagonista percebe que pode fazer mais coisas e mudar para todo tipo de forma. Parece que seu único limite é a imaginação. Graças a seus poderes, o prota consegue se mover um pouco, mas para seu azar, nesse momento, uma raposa vermelha apareceu do nada. Então, nosso protagonista inicia uma batalha. Mas isso não está funcionando, já que os ataques do prota não causam muito dano. O prota decide tentar com algo maior, então joga umas árvores. Isso foi mais eficaz, mas a raposa vermelha continuava com vontade de lutar. Dada a situação, nosso prota vai tentar com algo maior. Mas isso foi tão grande que até a raposa começou a falar, pois diz que se rende. Ao ouvir que se rende, nosso protagonista começa a dialogar. A raposa diz que queria comê-lo para poder recuperar seu mana, e que não tinha ideia de que seria tão forte. Então, a raposa pergunta ao nosso protagonista, quem diabos é você? O prota tenta se comunicar, mas não consegue, já que como é um bebê ainda não aprendeu a falar. Mas teve uma ideia, quer criar uma barreira que converta tudo o que pensa em som. Isso realmente funcionou, pois graças a isso, o prota começou a falar. Nosso prota se apresenta à raposa como Haruto. Conta que nasceu num reino distante, mas que foi abandonado pelo pouco mana que tem. A raposa pergunta a que se refere, já que pode ver que o prota emana mais mana que qualquer ser humano, então pergunta se acaso é a reencarnação do Senhor das Trevas. O prota lembra que em sua vida anterior era um nini, ou seja, não estudava nem trabalhava, então pensa que se descobrir que está indefeso, acabará com ele. Então aproveita essa situação e diz que de fato é o Senhor das Trevas. Ao ouvir isso, a raposa admite sua derrota e pede a Haruto que o elimine. Haruto diz que isso seria demais e que vai perdoá-la se não voltar a atacá-lo. Então, nesse caso,
Fenrir jura manter a promessa de não atacar. Nosso prota a apelida de Fly, e nesse momento nosso prota se despede e quer ir embora. Mas quando o prota estava para ir, Fly o deteve, pois diz que perdoou sua vida e deu um novo nome. Então Fly diz que se forjou seu pacto e jura dedicar-se de corpo e alma a ele, até o chama de mestre e tudo mais. Harto tentava explicar que não queria fazer nenhum pacto. Mas não é que do nada Harto cai, pois resulta que tem um problema que não pode ser solucionado com magia. E isso é que, como todo bebê, precisa de troca de fralda. Então, para ver se cola, pediu para Fly. E Fly aceitou sem duvidar. E do nada, Fly muda de forma e se transforma na bestial waifu ruiva. Depois de conhecer Fly versão humana, ela diz a Harto que ouviu que alguém está se aproximando. Então pergunta se ataca. Harto diz que não, e que vão tentar conversar. Fly foi perguntar ao sujeito o que está fazendo ali. O homem com armadura diz que veio buscar esse bebê. Fly diz que se recusa. Então esse sujeito pergunta que direito tem para dizer isso. Fly diz que vai contar, e diz que há pouco o bebê se tornou seu senhor. Por isso diz que, em resumo, pertence a ela. O sujeito diz que essa criança é de um familiar dele, e diz que, embora o tenham abandonado, veio resgatá-lo. Fly pergunta por que volta por algo que abandonaram, e diz que nunca vai entender os humanos. O sujeito responde que tem algo chamado compaixão, e diz que, além disso, com certeza a criança está com fome, então trouxe leite materno. Ao ver isso, o prota obviamente se emociona rapidamente e diz a Fly que aceite, e como Fly não pode produzir leite materno, vai ter que aceitar, embora no início ela esteja se negando e pergunte por que importa tanto a criança. O sujeito responde que é por algo pessoal. Conta que sua esposa ficou grávida uma vez. Porém, a criança que esperava nunca viu a luz do dia. O sujeito diz que abandonaram a criança por sua falta de potencial, mas que isso não importa, e diz que todo mundo merece conhecer as bondades da vida. Vai, do mundo. Ao ouvir a história do sujeito, Fly, comovida, começa a chorar e tudo. O sujeito oferece fazer um acordo com Fly, e diz que se ela quer tanto que o prota seja seu mestre, então pode acolhê-la para que seja sua ajudante, e pergunta o que acha. Devido às circunstâncias, Fly aceita, então aceita ele com o sujeito para poder cuidar de Harto. É assim que, depois de fazer o acordo, quebraram o berço em que estava o bebê, e o sujeito jogou um pouco de, bem, digamos que é ketchup, e fazem isso para pensar que realmente o bebê foi para o papai do céu. Enquanto caminhavam, Harto pede leite para Fly, mas ela disse que só beberá leite do dela. E assim se passaram 9 anos. E Harto conseguiu sobreviver graças ao Conde Gold, então graças ao Conde Gold tem uma família e até uma irmãzinha. O plano inicial do prota era ir embora assim que parasse de amamentar, mas foram tão bons com ele que não consegue evitar ficar. A única coisa que o preocupa é que essa garota o odeia, e apesar dela odiar o prota, por outro lado adora Fly. Então Haruto se pergunta por quê. A menina pergunta a Fly se vai brincar com ela hoje, mas Fly diz que não pode. E é que diz que tem a grande tarefa de cuidar do jovem senhor, ou seja, Haruto. Haruto diz a Fly que brinque com ela, então nesse caso Fly aceita brincar. Então lá estavam brincando super felizes, enquanto pela janela Haruto observava. Nesse momento aparece sua mãe adotiva e diz para não deixar que a situação o afete. Haruto diz que não o afeta, mas sua mãe diz que não parece. E sua mãe acredita que Charlotte se mostra muito tímida com ele porque não sabe como se comportar com um garoto da idade dela. E a mãe dá o exemplo de que olhe como se dá bem com outra garota como Fly. Mas por dentro, o protagonista está pensando se talvez Charlotte tenha percebido que na verdade tem quase 30 anos. Então, após pensar nessa possibilidade, o prota fica muito triste, pois pensa que as meninas não querem ver velhos. Sua mãe, ao ver essa situação, diz para parar de ser tão dramático e pergunta que tal se preparar algo especial, pois diz que se mostrar o bom irmão que é, com certeza mudará seu comportamento. Além disso, sua mãe diz que é o herdeiro de seu querido país, então diz que em vez de ficar no quarto, por que não sai com ela para brincar? Em seu quarto, Haruto pensa que já é hora de se tornar independente e sabe que se fizer isso, Fly viria com ele. Mas sabe que se isso acontecer, com certeza Charlotte o odiará ainda mais. Porém, se deixar Fly aqui, Haruto pensa que Fly pode cometer alguma loucura. Mas por outro lado, pensa que se ficar em casa, vão fazê-lo fazer tudo. Então o prota pergunta a seu clone o que acha. Ah, por que não te contei? Mas para preparar sua partida nesses 9 anos, o prota estudou a magia de proteção para criar um robô que seja sua cópia. Mas o prota não consegue fazer seu robô se mover. E nisso pensa que se quer ir embora sem que ninguém fique triste,
então terá que fazer uma cópia de Fly. Justo nesse momento, seu pai chamou Haruto, e Haruto não gostou de como seu pai suou. Seu pai diz que a partir de hoje vai ensiná-lo a manusear a espada, e Gold diz que como tem pouco mana, tem que desenvolver outras habilidades, ou pergunta se há outra coisa que o interesse. Haruto quase disse que gostaria de ficar trancado no quarto o dia todo, assistindo anime e jogando LOLzinho, mas para desviar a pergunta disse que gosta de estudar magia antiga. Seu pai diz que a realidade é que achava que não fazia nada, mas ao ouvir isso diz que vê que tinha tudo planejado. Então Haruto diz que deveria continuar investigando, por isso estava tentando ir para o quarto. Porém, seu pai não o deixa ir, e diz que pode ter talento com a espada. Então diz que tem que testar. Haruto pensa que não tem chance, pois seu pai é um guerreiro com experiência conhecido como Destruidor. Haruto não quer que seu pai o machuque, então cria uma barreira para compensar sua condição física. E depois de fazer isso, sai para o ataque em modo diabo. Mas Haruto quebra a espada que levava, pois esqueceu de colocar a barreira na espada. Ao ver isso, o pai ficou impressionado e diz a Haruto que vai se deter a tempo, mas que tente esquivar esse ataque. Então o pai o ataca, mas Haruto deu um bom salto e esquivou. Seu pai diz que alguém com menos de nível 30 não poderia esquivar isso. Então o Prota fica tipo, ah é? E sinceramente o Prota também sentiu algo estranho, pois durante um tempo teve esperanças de que seu nível de mana fosse mais de 100. E como se diz que o nível 77 é o nível mais alto de qualquer ser humano, o Prota pensa que não pode ter mais de 1000. Ah, se soubesse que tem 1002. E Haruto pensa que sua falta de elemento permite usar magia de forma eficaz, então se pergunta se esse é um dos poderes que a deusa o outorgou. Após ver o potencial de seu filho, diz que continuarão treinando para convertê-lo num grande espadachim. Uma vez à noite, enquanto Gold trabalhava, conta a sua esposa que hoje começou a ensinar Haruto a como usar a espada, e Gold diz à sua esposa que acredita que Haruto é um demônio retornado, pois os registros da família real falam de um homem que se deitou com demônios. Por isso Gold diz que, por mais estranho que isso seja, há quem nasça com traços demoníatas. Sua esposa diz que mesmo que isso seja verdade, Haruto não tem chifres nem rabo, porém dizem que o emblema real abriga poderes que desconhecem. E Gold diz que pode ser que aí esteja a chave de por que Fly trata Haruto assim. Por sua parte, sua esposa quer acreditar que Haruto é um garoto normal e só isso. Gold diz à sua esposa que pensa igual a ela, e que aconteça o que acontecer, farão que seu filho tenha uma vida feliz. Haruto, relaxando no seu quarto, pensa que papai está muito ocupado ultimamente, embora assim seja melhor para ele, porque assim não dá mais aulas de esgrima. Nisso, Haruto escuta que alguém está pedindo que tragam gases e antissépticos. Se pergunta o que está acontecendo, pois há muito barulho lá fora. Então usa magia para ver o que está acontecendo, pois graças a isso nem precisa sair do quarto. E resulta que há muitos soldados feridos no jardim. Haruto foi ver seu pai e pergunta o que aconteceu. Seu pai disse que tinha mantido em segredo, mas que os ladrões os têm atacado. Por isso receberam informação e foram à sua base, mas emboscaram pelas costas, apesar de terem sido cautelosos e estarem preparados. Por isso seu pai está super triste, pois prometeu que acabaria com eles, mas acabaram assim. Por isso ele parece muito humilhante, já que há vários soldados que estão feridos e outros que têm feridas ainda mais graves. Seu pai diz a Haruto que ver isso na sua idade tem que ser assustador, então pede que volte para dentro de casa. Essa sequência deixou Haruto em raiva, e mais por um comentário que Fly fez, pois Fly estava tipo, derrotados por uns ladrões, esse Gold é um inútil. Então Haruto foi até Fly e disse, Fly, cala a boca. Depois de dizer isso, Haruto foi curar todos os soldados um por um, usando sua magia. E como todos se curaram de repente, Gold se pergunta o que está acontecendo aqui. Uma noite, Haruto estava dormindo tranquilão, mas nisso saiu ao corredor e se encontra com Fly, que esteve ali parada todo esse tempo. Ao ver isso, Haruto percebe que ela estava esperando por ele. Haruto explica que antes estava com raiva, então se desculpa e diz que pode falar. Diante do pedido de desculpas, Fly diz que ela o ofendeu, então pede perdão. Haruto pediu a Fly que o acompanhe um momento, pois ele tem um plano, porque primeiro quer encontrar os atacantes de seu pai e seus homens. E Haruto, ao ver isso, pensa que, embora pareçam ladrões, são soldados normais. Fly pergunta a Haruto se não acredita que o inimigo estava a par do que faríamos, ao que Haruto se pergunta se haverá algum espião, mas enfim, Haruto decide que acabarão com todos. Por isso, Haruto saiu voando com Fly, mas ao voltar vai ter probleminhas, pois Charlotte os viu pela janela. Enquanto isso, os que atacaram o pai do Prota estavam comemorando,
Mas esse cara diz que ainda é cedo para comemorar, pois diz que no final Gold escapou deles. E também diz que quer se livrar rápido dele para poder voltar para casa. Justo nesse momento, nosso prota chegou e usou magia nos caras para que não possam se mover. E já que não podem se mover, o prota vai interrogá-los. Após o interrogatório, o prota descobriu que são soldados do Império Vizinho. Eles se infiltraram no reino como ladrões, com a intenção de criar caos interno. Haruto pergunta como pode ser se deveria haver guardas na fronteira, mas esse sujeito responde que tinha um cúmplice. Haruto pensa que para fazer isso tem que ter mais influência do que a de seu pai. Então nosso prota se pergunta se haverá alguém no reino que queira matá-lo. E após terminar de interrogá-los completamente, Haruto pede a Fly que reduza a cinzas essa fortaleza. E embora tentaram se defender, dizendo que só seguiam ordens, Haruto responde que não se interessa pela situação pessoal deles, pois diz que no final das contas emboscaram seu pai e que por isso não pode perdoá-los. Então, após dizer isso, são reduzidos a cinza. Após realizar o retorno, Haruto diz a Fly que foi um bom trabalho, e Haruto não sabe muito dos soldados ou dos conflitos entre países, mas pensa que se eles começaram, então será implacável. E para explicar essa situação, Haruto pensa que no momento enviarão uma carta anônima a seu pai, explicando isso. Momentos depois, dizem a Gold que confirmaram que não há ladrões como diz na carta. Ao saber toda a informação, se pergunta como a guarda fronteiriça pôde permitir isso. Então diz que terão que abrir uma investigação para saber o que aconteceu. E Gold já imaginava que não eram ladrões normais, mas se o Império está envolvido, Gold pensa que está acontecendo o que mais temia. Nesse momento, Charlotte pergunta a seu pai quem derrotou os maus. Gold se pergunta quem terá sido, pois essa eficácia, falta de compaixão e domínio do fogo, tudo aponta para uma pessoa. E Gold sabe que essa pessoa é Fly, pois sua força é maior que a dele. Ao ouvir isso, Charlotte saiu correndo e diz a seu pai que acabou de lembrar que tem que ir. E seu pai diz antes que vá, que se for brincar lá fora, vá com alguém para acompanhá-la. Ao sair do escritório de seu pai, Charlotte lembrou como viu Fly e o prota voando por aí. Então Charlotte se pergunta, quem é Haruto? Charlotte foi com Fly e diz que tem uma pergunta. Então pergunta se existem 2 Harutos. Fly responde, o que você está dizendo? E pergunta se está bem da cabeça. Charlotte conta que a verdade é que ontem à noite viu alguém parecido com eles voando e sabe que Haruto não tem mana suficiente para voar. Então foi ao quarto dele para verificar, e quando entrou no quarto, Haruto estava dentro, dormindo. Mas lembremos que este é o robô que Haruto deixa. Porém, diz que desta vez não sentia a aura tão temível que tem. Então Charlotte se pergunta o que pode ter acontecido. E ao saber que Charlotte pode sentir o poder do prota, Fly diz que está muito impressionada e diz que o que percebeu não é mais que o mana tão extraordinário de Haruto. E diz que de pequeno, Haruto foi abençoado com um poder imensurável e diz que supera qualquer limite imaginado pelos humanos. Então diz que tem tanto poder que nenhum demônio como ela poderia superá-lo. Por isso diz que, em resumo, Haruto é assim de maravilhoso. Charlotte pergunta se sabe o que Haruto é na realidade. Fly diz que sim, mas que não pode contar. E nisso Fly diz que não crescerá como deve se preocupar com coisas tão triviais. Fly obviamente conta tudo o que aconteceu a Haruto. Ao saber tudo, Haruto vai criar algumas barreiras de vigilância que farão soar um alarme em função do que Charlotte faça e sua localização. E nisso Fly pergunta, por que existem 2 Harutos? Ao que Haruto responde que não se preocupe. Uma noite, o prota fingia que ia ao banheiro e percebe que Charlotte está seguindo ele. Ele sabia que Charlotte faria isso, então o prota decide se enfrentá-la e perguntar por que a vigia. Então, nesse momento, o prota decide fazer isso e se vira, mas quando tenta falar com Charlotte, ela sai correndo. E Charlotte continuou seu nível de vigilância ao extremo, pois seguia Haruto até o banheiro. No dia 2, Charlotte estava bem de perto, e no dia 3 também, e assim em vários dias. E no dia 7, enquanto comiam, Haruto é informado que sua mãe vai viajar, pois nesta época há um festival, e normalmente costuma ir Gold, mas este ano irão elas. Haruto diz que nesse caso levem Fly, e como ultimamente sua mãe não vê Fly, pergunta a Haruto se a tem fazendo recados. E a realidade é que sim, pois Haruto pediu a Fly que se fizesse amiga dos monstros para que não ataquem. O prota estava relaxando no seu quarto, mas o alarme da barreira que colocou em Charlotte começou a tocar. E aqui vai se complicar tudo, pois enquanto a mãe de Haruto e Charlotte iam de viagem, foram atacadas.
Por isso, os soldados que estavam com elas dão tudo para protegê-las. Os soldados imperiais tentam capturá-las, até usaram magia e toda a paranoia. Por isso, conseguiram ferir a mãe de Haruto. Justo nesse momento, Haruto começou a guiar Charlotte por onde tinha que ir. Então, ela começou a dar indicações à sua mãe, e chegaram a um ponto onde havia um precipício. Mas Charlotte diz à sua mãe que pule, e sua mãe confia e acaba pulando. Mas depois do salto, sua mãe ficou sem mana, por isso não podem continuar. Charlotte diz que já falta pouco, então diz que ali poderão se esconder. É assim que chegaram a essa caverna. Sua mãe diz a Charlotte que encontrará quem estava guiando ela e que não deve estar tão longe. Sua mãe diz que não sabe quem será, mas que com certeza é um herói. Charlotte não quer que sua mãe vá, mas sua mãe diz que fique tranquila e que vai se assegurar de que esteja a salvo. Porém, Charlotte insistia que não fosse. Após sair da caverna, a mãe percebeu que na caverna há magia ilusória e sabe que essa é uma magia muito avançada. Para seu azar, nesse momento, os soldados chegaram e, ao encontrar só a mãe, dizem que a menina deve estar perto, então coordenam ir buscá-la. Por sua parte, sua mãe pensa que não pode permitir que a tomem como prisioneira, então, nesse momento, a mãe de Charlotte ia tomar medidas precipitadas. Mas justo nesse momento, Haruto chegou. Haruto estava furioso, então manda os soldados voarem. Voltando com Charlotte, ela estava muito assustada, mas Haruto entra na caverna e diz que sua mãe está viva. Ele avisa Charlotte que sua mãe está inconsciente, por isso pede que cuide dela. Também diz que se esperar um pouco, virão resgatá-las. Então diz que espere mais um pouco. Porém, Charlotte estava muito assustada pela aura de Haruto, mas ela pensa que mesmo assim ele salvou a sua vida. Então, nesse momento, Charlotte cria coragem e pergunta a Haruto se é um herói. E por dentro, Haruto estava pensando, nossa, minha primeira conversa com minha irmã está me deixando nervoso. Então pensa que essa pergunta tão absurda é demais para o seu cérebro. Porém, Haruto decide que vai entrar na dele, então diz que sim, que é um herói justiceiro. Ao ouvir isso, ela diz que sabia, e que sabia que tinha poderes para lutar contra os maus. E também diz que mamãe disse que o herói justiceiro castiga os malfeitores. Então Charlotte se aproxima mais de Haruto e diz que como pôde ser tão burra todo esse tempo, então diz que estava enganada com ele. Aqui Haruto diz que tem que guardar o segredo e que ninguém pode saber. Charlotte aceita, até diz que nesse caso também mentirá para papai. Após essa conversa, Haruto diz à irmã que vai cuidar dos de fora. No final do dia, Gold recebeu uma carta avisando que sua esposa e Charlotte estão salvas, e que Fly se encontrou com elas, está acompanhando, e que além disso, todos os guarda-corpos feridos foram curados ali mesmo. Ao ouvir isso, Gold diz que gostaria de agradecer a quem tenha salvado, mas sabe que não quer revelar sua identidade. Então pergunta a Haruto o que acha. Haruto diz que se comportarem bem, com certeza continuará do lado deles, e como Charlotte disse a Gold que era um herói justiceiro, Gold diz que vão esperar para ver o que acontece, algo que Haruto, super confiante, diz que com certeza vai se encarregar dos soldados que pretendem ser ladrões. Então, ao dizer isso tão confiante, seu pai pergunta como sabe que eram soldados. Haruto diz que é que se supõe que os ladrões se dedicam a roubar, e que se atacaram mamãe, então supôs que seriam soldados. Então, para desviar um pouco o tema, Haruto diz que acha estranho e que achava que a fronteira estava vigiada, então se pergunta como entraram. Graças a isso, desviou o tema de conversa, pois seu pai se pergunta se infiltraram antes de reforçarem a segurança, ou se os ajudou alguns dos seus. Haruto responde a seu pai que teve que ser isso, então seu pai diz que às vezes custa acreditar que só tem 9 anos, e nisso seu pai diz que essas coisas finalmente dão a cara. Mas o prota não deu tempo de pensar no que seu pai disse, pois justo nesse momento Charlotte e as demais chegaram, e desta vez Charlotte saiu correndo para abraçar Haruto e diz que sentiu muito a falta dele. E isso surpreende sua mãe e diz desde quando se dão tão bem. E Charlotte estava agindo tão estranho que seus pais até ficaram sem palavras, mas Charlotte diz que enfim, que agora adora Haruto. E como agora Charlotte gosta dele, o prota pensa que no final das contas deu tudo certo. Mas por sua parte, Fly já estava ficando com ciúmes até. Charlotte foi buscar Haruto, pois pediu para brincar com ele. Haruto responde que bata antes de entrar, então ela a abraça super feliz e diz que na próxima vez fará isso.
pois desde o dia em que disse que era um herói, Charlotte entra no quarto dele quase diariamente, e é igual a quando o odiava, mas agora não sabe como fazer para que não grude tanto nele. Embora ao prota não o incomode, pois no fundo o relaxa, pois sente como se acariciasse um animal. Nisso, Charlotte pergunta ao prota, é isso? Ao que Haruto diz que é magia de vigilância. Charlotte pergunta se refere à magia antiga, ao que o prota, para que não faça mais perguntas, diz que sim. E por dentro, Haruto estava tipo, é verdade, esqueci que disse ao papai que estava estudando magia antiga. Haruto diz a Charlotte que é um pouco pesada de estudar, porque se perdeu e não há nada sobre ela. Porém, Charlotte diz que sim, há, na biblioteca do castelo. Então Charlotte diz que o levará até lá. Ao chegar à biblioteca, Haruto diz que não sabia que existia um lugar assim. Nisso, Charlotte foi pegar para Haruto uns quantos livros. Então lá estava o prota estudando magia antiga, acompanhado de Charlotte. E ao ler as informações, pensa que pode ser que suas barreiras tenham algo relacionado com a magia antiga. Charlotte diz que há muitas teorias sobre a magia antiga, mas que esta é a mais interessante. O prota se surpreende que Charlotte tenha lido esse livro, pois está cheio de palavras complicadas. Mas ela diz que mamãe e Fly a ajudaram a entender. Mas Charlotte diz a Haruto que gostaria que lesse para ela. Então Haruto não tem outra escolha e sabe que terá que fazer isso. Então lá estava o prota lendo. E nisso o prota lê que existem deuses que podem viajar entre mundos. Ao que pensa que isso já viu num anime. E nisso lembra que faz muito tempo que não vê um anime. E essa é a única reclamação que nosso protagonista tem desse mundo. Charlotte pergunta que tipo de histórias tem nesses animes. Haruto diz que vai levar um tempo para explicar. E diz que não acredita que vai entender. Charlotte diz que não diga isso e que prestará muita atenção. Então Haruto, como bom otaku, procede a falar de anime. Ao ver que Charlotte não dizia nada, Haruto pensa que por um momento se deixou levar e falou demais. Então pensa que Charlotte vai achar que ele é um esquisito. Porém, Charlotte está muito empolgada, dizendo que é uma magia muito misteriosa e que adoraria vê-la, pois o prota tinha dito que os desenhos se movem e toda a paranoia. Então Haruto decide que fará tudo o que puder para que Charlotte possa ver um pouco de anime. 2 semanas depois, Haruto colocou em marcha seu plano, e para poupar os detalhes, basicamente Haruto fez uma conexão com a internet moderna e... Como fez? Você deve estar se perguntando. Questões de roteiro. Haruto percebeu que sua assinatura continuava ativa, então pensa em criar uma conta infantil para Charlotte. Na tela, Haruto mostra a sua irmãzinha muitos animes, e diz que escolha o que quer ver. Charlotte escolheu um anime onde havia uma loira, e ao ver anime, acha incrível e ficou realmente empolgada. Mas há um problema para Charlotte, pois não tem ideia do que estão dizendo no anime. E Haruto cai em si que é verdade, pois Charlotte não sabe japonês. Então Charlotte pede que ensine japonês. Haruto sabe que aprender um idioma é muito difícil, embora também pense que aos 5 anos se aprende muito rápido. Então decide que vai ensinar japonês. E aqui Haruto se surpreende, pois teve um grande avanço em só 2 horas, pois em poucas horas já sabe caracteres que se estudam no primário. Então o prota se pergunta o que dão as crianças desse mundo. 2 semanas depois, Charlotte entrava no quarto de Haruto pedindo que deixe continuar vendo um anime, pois ficou viciada numa série. E a esse ponto, Charlotte já vê anime há 2 semanas, e em só 2 semanas aprendeu japonês vendo anime e já domina o idioma. Então se pergunta se Charlotte será um gênio. Então Haruto pensa que nesse caso não deveria deixar que veja tanto anime, mas se vê tão feliz vendo. Porém Haruto também pensa que é seu irmão e que tem que ser rigoroso. Após acabar um episódio, já queria colocar o seguinte. Haruto diz que não pode ver a temporada toda de uma vez. E aqui diz que só pode ver TV 3 horas por dia. Charlotte pergunta por quê. Haruto responde que porque não é saudável para crianças. Charlotte responde que se sente bem. Porém Haruto diz que não importa e que não pode. E como já é hora do jantar, Haruto diz que tem que ir. Mas Charlotte ficou triste. Uma vez no jantar, Charlotte estava com muito sono. Seu pai diz que ultimamente Charlotte passa muito tempo com Haruto. Então seu pai pergunta o que tanto fazem. Charlotte responde que estuda magia antiga. Para sua mãe isso parece maravilhoso, mas diz a Haruto que se assegure de vigiá-la para que Charlotte não exagere. Tempo depois, Haruto diz a Charlotte que hoje não vai ver anime, então diz que deveria tomar banho e ir para a cama cedo, algo que Charlotte obedece, mas fica triste. No final, Charlotte fez caso a Haruto, então foi tomar banho, e depois se despediu para ir dormir. Porém, quando Haruto percebeu, estava dormindo com ele.
No dia seguinte, seu pai informa a sua família que vai acabar com esses ladrões, por isso dizem que tenha cuidado. Quando seu pai foi embora, Charlotte estava muito triste e preocupada com seu pai, mas Haruto diz que não se preocupe e que esses ladrões eram gente normal, por isso diz que papai poderá se virar sozinho. Charlotte pergunta por que se tornaram ladrões. Haruto conta que papai disse que há certa luta de poderes no reino. Então Charlotte se pergunta se não há maneira de que todo mundo possa viver feliz. E isso é o que todos querem, mas não é tão fácil como pensa. Charlotte pergunta se nem mesmo para ele e diz que não basta ir e atacá-los. Então Charlotte diz que deveria usar seus poderes para isso. Ao ouvi-la, Haruto se pergunta de que série tirou isso, mas Charlotte pede por favor, então Haruto acaba aceitando. Então ela super empolgada pede ao prota que se transforme para ela. Então Haruto pensa que a esse ponto deve acreditar que o prota é um personagem de anime. Para entrar no jogo da irmã, Haruto colocou uma fantasia, e isso ela achou incrível. Charlotte está tão empolgada que quer acompanhar Haruto para lutar, mas Haruto diz que não. Então ela obviamente fica super triste, mas dá uma tela para que possa ver suas façanhas. Uma vez que Haruto foi embora, pensa que isso se tornou um grande problema, mas que tem que fazer isso por Charlotte. Ao encontrar os ladrões, a primeira coisa que faz é bloquear sua fuga. E uma vez que bloqueou sua fuga, poderia deixá-los assim, mas sabe que Charlotte quer vê-lo em ação. Então o prota vai até os ladrões e diz: "O herói da justiça já chegou." Por isso, após dizer isso, o prota começa a lutar com os ladrões. E obviamente dá uma surra e termina derrotando todos. E justo nesse momento, seu pai chegou se perguntando quem está aí. Ao ver toda essa sequência, Gold sabe que não parece uma briga interna. Então pergunta se os derrotou sozinho. Haruto se pergunta o que fazer, pois não sabe o que dizer. Gold se apresenta ao sujeito misterioso e pergunta como se chama. Haruto pensa que tem que permanecer no papel, então vai entrar na dele. Então Haruto diz que se chama, e como não se ocorreu nada, diz, ainda em processo. Gold pergunta se ele é quem salvou sua esposa e sua filha. Haruto responde que não se lembra. Então Gold pergunta se pelo menos pode dizer qual é seu objetivo. Haruto responde que seu objetivo é a justiça, que é o justiceiro e que vem para proteger, preservar e impartir justiça. Então, após dizer isso, Haruto vai embora voando. No final do dia, Haruto chegou muito cansado em casa, mas Charlotte estava muito empolgada por tudo que viu, então pergunta quando vai sair de novo. Por isso, no final, Haruto continuou lutando uma e outra vez, até que foi conhecido como o Cavaleiro das Trevas, e assim nasceu de repente o alter ego do prota, e se tornou o herói de Charlotte. Uma manhã Haruto fica contente pois finalmente seu robô está terminado, pois pode se mover e até fala, e o prota está tão contente com isso pois seu robô se parece demais com ele. Porém, justo nesse momento, Charlotte acorda e percebe que há 2 Harutos. Então Charlotte se perguntava qual é o dela, mas os 2 Harutos respondem que nenhum é dela. Nisso, Fly bate na porta e diz a Haruto que já é hora de ir. Então Haruto pergunta ao seu robô se pode substituí-lo, ao que seu robô comenta que não quer. A família de Gold teve a visita da princesa Marianne e do príncipe Laios, mas o príncipe anda arrogante e diz a Gold que foi esse tom que usou com ele, pois diz que é o príncipe, o futuro rei. Diante disso, Gold se desculpa, mas Marianne não gosta disso. Então diz a Laios que pare e que não está se comportando como deveria. Ao vê-lo, Haruto pensa que é o típico príncipe, então se pergunta como se pode ser tão idiota. Laios, ao ver o prota, se pergunta se este é o lixo do nível 2 que adotaram num orfanato, por isso Laios diz que vai dar umas lições. Então Laios desafia Haruto para um duelo. Este será um duelo com a espada e Haruto se perguntava como acabou nessa enrascada. Laios diz que respire tranquilo e que terá cuidado. E como Laios está tão confiante, Haruto vai ver qual é seu nível. Ao revisar, Haruto percebe que é nível 9 de um máximo de 40. E lembra que Charlotte disse que o melhor sábio desse mundo estava no nível 77. Laios iniciou um ataque, mas Haruto esquivou facilmente. E como Haruto percebeu que isso ia ser fácil demais, decidiu fingir que perdia. E enquanto Laios golpeava ele no chão, pergunta a Haruto por que não contra-ataca. E o prota, ao ouvir isso e saber que parece bem que contra-ataque, assim faz. Por isso, o prota rapidamente se move e o golpeia por trás. Porém, o prota exagerou um pouquinho, pois com um só golpe manda Laios ao chão. Isso deixou Laios com raiva, então foi revidar, mas voltou a terminar no chão várias vezes. A irmã de Laios se pergunta se Haruto é de verdade nível 2, pois diz que tem que usar uma técnica muito avançada para se mover tão rápido. Gold responde que nem ele mesmo sabe com certeza, pois ele mesmo diz que não sabe. Então Gold diz que acredita nele e aceita como diz.
Como Laios estava com raiva, decidiu usar magia de fogo, mas Haruto evapora seu ataque instantaneamente. Então ele continuou atacando e continuou atacando e continuou atacando, mas nenhum de seus ataques funcionava. Laios se surpreende que Haruto tenha absorvido sua magia, mas Haruto diz que isso é por sua magia. Laios responde que em nível 2 não se pode usar magia tão avançada. E como usou bolas de fogo, Haruto pergunta se devolve todas de uma vez. E nesse momento Haruto soltou uma bola de fogo gigante. Então Laios não teve outra escolha senão se ajoelhar e se render. Após isso, Haruto pensa que finalmente acabou, por isso quer ir ao seu quarto descansar. E quando estava para ir, Mariane se desculpa com ele pela insolência de seu irmão. Haruto diz que tranquila e que não se desculpe por ele. Ela pergunta se realmente está no nível 2. Haruto responde que sim. E nisso Haruto se despede, pois quer ir ao seu quarto. Enquanto caminhava pelo corredor, Haruto pensa que é verdade, a capital sabe que está no nível 2, e se pergunta se seus pais biológicos estão vigiando ele. Embora como se desfizeram do prota como se nada fosse, pensa que não pode ser o caso. Nisso, Fly patrulha e diz a Haruto que encontrou gente suspeita, e aqui Charlotte está se acostumando a essas patrulhas. E devido a isso, Haruto tem estado muito ocupado. Nisso, Fly entra e diz que Charlotte contou que está saindo sozinho, então Fly veio oferecer ajuda. Por isso diz que deixe ir com ele nas missões. Haruto pergunta a Fly se ela não estava muito ocupada. Fly diz que não se preocupe com ela e que terminou todas suas tarefas de jardinagem e subjugação de monstros de hoje. Nisso, Charlotte toda empolgada diz que não será que Fly vai unir forças com Haruto, pois Charlotte diz que nas histórias, quando o herói está em apuros, seu companheiro o salva, e a companheira de Haruto é Fly. E como Fly entrou na dela de Charlotte e andavam sendo chatas, Haruto não teve outra opção. Haruto deixa claro a Fly que nada de violência explícita enquanto Charlotte os vir. Haruto foi até onde estavam os ladrões e se apresenta como Cavaleiro das Trevas, pois assim foram denominando ele por aí. Mas o Cavaleiro das Trevas desta vez não vem sozinho, pois vem com sua acompanhante, a Cavaleira Carminzin. Fly se animou tanto que estava para reduzir todos as cinzas, e como estava se divertindo tanto atacando, o prota teve que detê-la. Fly ia mais longe ainda, então o prota deteve e lembra que tinha dito que não queria violência explícita. Fly diz que já sabe, mas que qualquer um que se meta com ele é seu inimigo. Uma vez voltaram, Haruto estava exausto, porém Charlotte diz que Fly e ele estavam incríveis e que pareciam uma dupla cômica. Porém, Fly diz que mesmo assim, ela atacou com todas as suas forças, mas algo se interpôs e não pode fazer nada. Por isso, Fly já estava pensando numa próxima vez. Haruto dizia que não vai haver próxima vez, mas Charlotte diz que já quer ver sua próxima atuação. E isso incomoda um pouco o prota, pois ver Charlotte tão contente o anima a continuar trabalhando com Fly. Então Haruto se perguntava quando poderá viver tranquilo sem sair de casa. Laios estava muito furioso, pensando em como pôde passar por isso, pois diz que é o futuro rei e filho da princesa de Stelo. Então queria deixar isso claro a Haruto. Então se pergunta como pode ter um miserável nível 2. Nesse momento, avisam Laios que já é hora da refeição, e dizem que a visita de amanhã pedem que o acompanhe. Laios diz que não precisa, mas aqui dizem que fazem pelo bem dele. Então Laios acaba aceitando. Charlotte e o clone de Haruto entraram em seu quarto, pois trouxeram comida, que tinha uma pinta muito boa na real. Haruto percebe que seu clone está olhando para ele, e seu clone super indignado diz: "Como se atreveu a me mandar comer essa comida?" Também diz que são a mesma pessoa e que deve saber tudo o que sofreu. Haruto diz que sim, e que ele não teria conseguido. Seu clone se revela e diz que está farto de tudo, e que o obriga a fazer o que ele não quer. Então pergunta o que é para ele. Então o clone, todo triste, se joga na cama. Charlotte diz que o outro Haruto se vê triste, e ela diz que pelo menos estará para a visita de amanhã. Haruto pergunta por que ela irá, ao que Charlotte responde que porque o príncipe a convidou. Ao ouvir isso, Haruto sabe que não tem opção, então ele decide que também irá. Mais tarde, Haruto pensa que se Charlotte vai ir, deveria assegurar tudo, então comprova a rota da visita e vê que está limpo. Porém nisso se encontram os encapuzados, os quais é óbvio que estão invocando algo, então Haruto decide que irá dar uma olhada. Ao chegar, Haruto pergunta aos encapuzados o que fazem aqui. Então eles se surpreendem e perguntam quem é. Haruto responde que só passava por aqui. E Haruto tentou dialogar com eles, mas não deu, pois nesse momento os encapuzados ficaram super violentos.
Haruto decide que nesse caso não vai ter compaixão, então acaba com eles. E nesse momento os encapuzados fazem sua invocação, pois invocam uns cavaleiros esqueletos. O prota fica surpreso, pois diz que é a primeira vez que os vê, e que nos videogames não é tão mal, mas que na vida real dão medo. Haruto, como é de se esperar, acaba facilmente com os cavaleiros esqueletos. Ou bem, mais ou menos, pois como são esqueletos se reconstroem novamente e vão todos ao ataque. E como os esqueletos não paravam de se reconstruir, o prota se perguntava o que fazer. Nisso percebe umas coisas vermelhas que brilham no peito deles. Então, graças a isso, o prota começou a controlar os esqueletos. Então os mandou para que atacassem os próprios encapuzados. Nisso também invocam um golem que está musculoso demais e usaram o golem para se defender dos esqueletos. E esse golem é tão forte que deu um belo soco no prota. Haruto se pergunta como poderia derrotar o golem. E nisso percebeu que também tem algo no peito. Então Haruto lança um ataque diretamente ao peito. E graças a isso, o golem parou de se mover e tudo. E do nada, o prota começou a controlar o golem. Um dos encapuzados se pergunta por que o golem atacam eles assim de repente. Ao que Haruto diz que é culpa deles, pois como tentou detê-lo com uma barreira, o modificou com magia. Nisso, Haruto pergunta qual dos encapuzados é o chefe. E ninguém queria dizer nada. Então Haruto amarrou todos e foi interrogando um por um, mas não respondiam suas perguntas. Então Haruto se perguntava o que fazer. A ele não ocorreu melhor ideia que enterrá-los vivos. Então Haruto mete pressão e diz que ou falam a verdade ou vão enterrá-los vivos. Todos os homens estavam sofrendo enquanto o capitão estava amarrado, e nisso o capitão começou a falar. E conta que estavam se preparando para atacar a visita de amanhã com bestas invocadas. E ao ouvir que é a rainha consorte, a rainha do seu reino, Haruto se pergunta por quê e pergunta o que busca. Ele conta que seu objetivo é eliminar Charlotte. Haruto se pergunta por que a rainha vai atrás da vida de Charlotte. O prota responde que pode ser que sua magia supere a da rainha no futuro, por isso a rainha teme que se Gold a apoiar, o reino poderia se dividir em dois. Por isso conta que tentaram usar soldados imperiais, mas fracassaram. Então é por isso que a rainha enviou sua unidade pessoal. Nisso, o prota recapitulando percebe que controlou os soldados e fez que atacassem seu pai. Depois também tentou matar sua mãe e Charlotte. Então com essa informação, agora o prota entende tudo. E isso lembra que aconteceu o mesmo quando foi abandonado. Então Haruto pensa que essa mulher é capaz de tudo com tal de salvar ela mesma. Isso deixa Haruto furioso e diz que pagará por isso. E por um momento Haruto ficou tão bravo que o golem quase enlouqueceu, pois lembremos que está controlando ele com sua magia. Haruto pensa que não vai permitir que ninguém tire as pessoas que ama, nem mesmo se essa pessoa é sua mãe biológica. No final do dia, Charlotte diz que ele não tinha nenhuma chance, e diz que, na verdade, deveria estar orgulhoso por tê-lo desafiado. A irmã de Laios apoia Charlotte e diz que tem razão, então diz que não se envergonhe por perder. Haruto tentou detê-las, então diz que já parem com isso. Mas Laios, bravo, diz a Haruto que não quer que tenha pena dele. Além disso, Laios diz a Haruto que não usou magia, então pergunta o que diabos fez. Haruto diz que é melhor quando diz a si mesmo, seja forte. Ao ouvir isso, os dois irmãos reagem surpresos perguntando se fala sério. E isso para Haruto parece estranho, pois pensa que seus pais não estranharam quando explicou. Nisso, Laios pergunta se é um demônio retornado. Haruto se perguntava o que é um demônio retornado. Charlotte diz que quando um demônio e um humano se casam, em raras ocasiões seus filhos mostram traços demoníacos. E a verdade é que os demônios retornados têm muita habilidade física e grandes reservas de mana. Mas Haruto não tem chifres. Além disso, as orelhas e os olhos são normais, então é pouco provável. Charlotte diz que Haruto tem a pele muito macia e brilhante, e Charlotte diz que pode assegurar isso ela que toma banho com ele. Ao ouvir que toma banho com sua irmã, os outros dois irmãos ficaram surpresos, então Haruto por dentro estava pensando que deveria dizer que não foi ideia dele. Charlotte se perguntava, o que tem nisso de mal? Laios diz que ele não diria que seja tão mal, e diz que aqui ninguém mais faz isso. Além disso, a irmã de Laios diz que quando um homem e uma mulher se despedem tem outro significado, então fazem isso para ter descendência. Haruto tentou que Marianne se acalmasse um pouco, mas justo nesse momento chegaram. Ao chegar, viram um campo de trigo e Charlotte estava brincando, super feliz. Nisso, Haruto pergunta ao seu pai se tem um momento. Seu pai pergunta o que quer. Haruto diz que tem algumas perguntas. Haruto diz ao seu pai que se coloque nesta situação hipotética. Então pergunta, o que faria se a rainha consorte quisesse matar Charlotte?
Essa pergunta surpreendeu o pai, então Haruto se desculpa por fazer uma pergunta tão estranha. O pai diz que não tem por que se desculpar, e que parece que sente que algo acontece, pois conta que ontem à noite recebeu outra carta do Cavaleiro das Trevas, e que quando seguiu suas instruções, descobriu que os magos da rainha tinham sido eliminados. Seu pai sabe perfeitamente que a rainha o via como seu inimigo, mas Gold não esperava que quisesse matar Charlotte. Então seu pai diz que essa mulher quer aniquilá-los por completo, mas é a rainha do reino, então não podemos tomar represálias. Haruto pensa que oxalá uma rainha tão cruel como ela desaparecesse, ao que Gold diz que tenha cuidado com o que deseja, e diz que por outro lado, sem ela, a capital seria um caos. Haruto se pergunta, por quê? Gold diz que é uma história triste, pois o rei Jilt caiu a tempo, e muitos nobres adorariam usurpar o trono, então a rainha consorte os mantém na linha. Em resumo, sua morte provocaria uma guerra civil. Seu pai também conta que 2 anos antes que ele nascesse, um exército liderado pelo rei quis acabar com o Senhor das Trevas, e que a princesa de Estelo estava nesse exército, e dizem que ela, sozinha, cortou a cabeça do Senhor das Trevas. Então ela acabou sendo uma heroína e foi conhecida como a Princesa de Estelo. Então se casou com o rei, então o povo a apoiou e sua popularidade subiu feito espuma. E agora a Princesa de Estelo está tentando ficar com o reino. Mas Haruto pensa que isso foi um erro, embora o pai diga que se alguém aparecesse para substituir a princesa, isso já seria outra coisa. Então Haruto diz, então por que não se torna rei? Seu pai responde que ele não sabe nada de política e que não foi feito para o cargo, mas seu pai diz que conhece alguém embora ainda seja muito jovem. Então seu pai quer esperar que complete a maioridade, pois seu pai diz que é uma pessoa esperta, que com certeza algum dia será capaz de liderar esse reino, e que além disso tem habilidades incomparáveis, mas que ainda não percebeu isso. Porém, Gold sabe que superará facilmente em magia a princesa de Estelo. Então seu pai diz que agora que ouviu tudo isso, saberá o que espera dele. Então seu pai pergunta se vai fazer, ao que Haruto responde que claro, e Haruto sabe que tem que proteger Charlotte até que ela crescer e seja a rainha. Então, quando fizer isso, poderá se aposentar e descansar, sem ter que sair de casa. Por sua parte, Fly dizia a Haruto que deixe que traga a cabeça da rainha consorte. Então diz que vingará seu senhor por sua vida anterior. Haruto diz que não, e que esse assunto é coisa dele. Então Haruto diz que se ele não a eliminar, não significará nada. E Haruto sabe que certamente essa mulher voltará a se intrometer. Então não pode pensar só em proteger Charlotte. Então nosso protagonista pensa que é hora de que mãe e filho se reencontrem, pela primeira vez em uma década.